A vida é um fio, a memória é seu novelo. Enrolo no novelo da memória o vivido e o sonhado. Se desenrola o novelo da memória, não sei se tudo foi real ou não passou de fantasia. Bartolomeu Campos Queiroz. Meu nome é Ângela Finardi, eu faço teatro há 25 anos em Santa Catarina e a proposta desse vídeo é falar sobre o processo criativo da dramaturgia de Bio, Círculo da Vida, o último espetáculo que eu estreei e que estaria em cartaz se não fosse a pandemia. Em Bio é um monólogo teatral que trata das relações de cuidado entre as pessoas. A dramaturgia foi criada em processo colaborativo. Eu, a partir das minhas memórias, criei grande parte da dramaturgia, mas também coletei muitas memórias de pessoas que se dispuseram a compartilhar as suas recordações sobre cuidar de alguém ou serem cuidadas por alguém. Em 2016, eu escrevi o projeto para o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, o SINDEC, de Joinville, enquanto eu cuidava da minha mãe em Lages e estava refletindo sobre a vida e sobre esse processo de cuidado e sobre a vida como um ciclo. O projeto foi aprovado em 2017, em março de 2018 o recurso foi liberado e desde o primeiro semestre começaram as pesquisas sobre histórias de cuidar e ser cuidado, várias entrevistas com muitas pessoas, e esse processo se intensificou no segundo semestre de 2018. A estreia de Bio foi no início de 2019. O processo criativo partiu então das minhas memórias de vida e da coleta de muitas histórias que envolvem a ação de cuidar e ser cuidado. O cuidado. A proposta era coletar histórias que tratassem desse tema inicialmente pela internet, porque eu queria também pesquisar se as pessoas se sentiam cuidadas à distância ou se a presença física próxima era essencial. Então, eu criei uma página no Facebook chamada Bio, Círculo da Vida. Foi feita uma divulgação ampla para que as pessoas que quisessem dispor as suas histórias, que pudessem fazer por ali ou entrassem em contato para fazer presencialmente. E muitas pessoas, a grande maioria, preferiu entrar em contato para fazer isso presencialmente. Então a página, ela acabou sendo um primeiro contato para as pessoas que queriam depois se aproximar e contar a sua história presencialmente. Além das histórias, as pessoas compartilharam o que elas pensam respondendo essas perguntas. O que é o cuidado para você? Você cuida de alguém? Quem cuida de você? Do que é feito o tempo? O que seria da vida sem cuidado? O que seria do mundo sem o cuidado? Há uma proposta de interatividade no espetáculo. Ele foi pensado para 50 pessoas. Quando eu pesquisando sobre cuidado, eu encontrei uma página na internet que tratava do Museu da Empatia, um museu sediado em Portugal, mas também é um museu itinerante, né? E as pessoas que visitam esse museu escolhem um sapato e fazem esse exercício mesmo de calçar o sapato do outro, né? Esse exercício de empatia, de tentar se colocar no lugar de alguém. Só que neste caso, de forma física, né? Ampliando a percepção. Então, no espetáculo, 50 sapatos estão dispostos na cena inicial e as pessoas são convidadas a entrar,
a tirar os seus sapatos logo na entrada e escolher um sapato que queiram calçar, né? Se o sapato servir no pé delas, que elas procurem se colocar no lugar dessa pessoa. A história das pessoas donas desses sapatos, elas eram acessadas através de um celular, do celular da plateia, né, de cada pessoa da plateia. Passava o celular num QR Code, num cartão, e a pessoa podia ouvir a história em áudio ou em vídeo em Libras. Então, assim como no Museu da Empatia as pessoas ouvem a história do dono do sapato ou da dona do sapato que é escolhido, ali em Bio também ouviam, já tinham esse aviso, né, de trazer o seu celular com dados móveis, de trazer um fone de ouvido, nós tínhamos fones de ouvido também. Mas no meio do processo criativo eu fiquei pensando, e as pessoas que não ouvem, as pessoas com deficiência auditiva, como vão fazer? Né? Então, daí surgiu a ideia de transcrever todas as histórias coletadas. E aí eu fiquei sabendo, empatia também tem a ver com ampliar a nossa visão de mundo, né? Eu não sabia que as pessoas que têm deficiência auditiva não necessariamente sabem ler o nosso português. Então, pensando justamente na acessibilidade, eu, depois de transcrever, e não foi só eu, porque Bio foi feito a muitas mãos, uma equipe grande de pessoas que se dispuseram a ajudar a transcrever essas histórias. E fui buscar, então, alguém que soubesse Libras para fazer os vídeos em Libras dessas histórias. O Darley é um ator do grupo Libração, que é um ator surdo, mas que trabalha com audiovisual. Então, se propôs a ler as histórias, as 50 histórias dessa cena inicial do Museu da Empatia, e transformar em vídeos em Libras. Então, as pessoas, ao calçarem os sapatos, elas são convidadas a acessar a história, ou em áudio, ou, se preferirem, em vídeo em Libras. As pessoas que compartilharam as suas histórias têm diversos perfis socioeconômico-culturais e elas entraram em contato para contar as suas histórias. Outras pessoas, eu entrei em contato por saber da história delas e saber que podiam contribuir na dramaturgia, então foram pessoas convidadas. Pessoas das mais diversas atividades que relataram essas histórias pessoais. Das 50 histórias coletadas, 3 foram escolhidas para estarem em cena. E foi difícil escolher apenas 3. Então, tem 3 histórias de outras pessoas e 3 histórias minhas. Também é um desafio para mim, que eu quero encarar futuramente, memorizar e trabalhar sobre outras histórias das 50 coletadas para sentir o público no dia e escolher as histórias que eu vou contar a partir desse encontro do tempo presente. Assim como nós temos vídeos em Libras de cada uma das histórias coletadas na cena do Museu da Empatia, em tempo real, durante a cena, nós temos o vídeo do Darley fazendo então a interpretação em Libras das histórias que eu estou contando e vivenciando em cena. Foi bonito esse processo, porque nós chamamos a Marcinha, uma intérprete em Libras, no ensaio, para que ela fosse ouvindo e traduzindo em Libras, e o Darley, ao mesmo tempo, espelhando a Marcinha para que acontecesse de forma síncrona, né? Essa escuta e essa transformação em Libras da minha linguagem.
Eu tratei aqui da dramaturgia textual, daquilo que se diz em palavras, mas não tratei da dramaturgia das ações físicas do espetáculo, não tratei da dramaturgia da luz e nem da dramaturgia sonora. E aqui eu quero ressaltar que a trilha sonora do espetáculo é muito potente e tem um trabalho muito minucioso da Prica Lourenço, que eu considero também como dramaturgia textual, porque em muitas partes foi ela que, ao ouvir as histórias, selecionou quais vozes entrariam em cada momento no espetáculo. E isso diz respeito tanto à trilha sonora, mas também à dramaturgia textual. Foi um trabalho incrível realizado por ela, pelo Flávio, na concepção da dramaturgia da luz, e pela Sabrina Lermen na direção do espetáculo como um todo, né? Na criação dramatúrgica textual e na minha direção das ações físicas também, a minha criação de ações e de partituras físicas a partir dessas histórias, enfim. Mas aí, falar dessas outras dramaturgias tem sentido após se assistir o espetáculo. Eu espero que em breve nós possamos estar juntos de outra forma. Para mim, o tempo é feito de memórias. O tempo para mim é maravilhoso, não tem nada de errado. São pedacinhos de acontecimentos. É perfeito nos encontros. Eu acho que ele não existe. Ele não existe. Cada vez mais isso. O tempo é feito de contradição. O tempo é feito de movimento. Espaço. De presente. O tempo é uma coisa linda. Para mim, o tempo é feito de expectativa. Paciência. O tempo para mim é feito de momentos. Para mim o tempo é feito das minhas relações. Vontade. Para mim o tempo é feito de cura. Eu acho que é feito de experiências e encontros. Hoje, para mim, o tempo é feito de esperança. Para mim, o tempo é feito de momentos. Valorizar e saber respeitar o tempo de cada um. O tempo é feito de vida. O tempo é feito de vida. O tempo é feito de vida.